O tema de segurança internacional voltou a ser destaque tanto na mídia, quanto nos trabalhos acadêmicos. É senso comum que durante os anos da Guerra Fria, esse enfoque foi central para as relações internacionais, mas, com o desaparecimento desse conflito no final da década de 1980 e início da década de 1990, o enfoque desse campo de pesquisa mudou para a economia. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 mudaram novamente as percepções, e não se pode restringir essa nova realidade somente aos Estados Unidos. O fim da Guerra Fria deu novo ímpeto à visão, defendida por alguns há muito tempo, de que interesses e desafios econômicos são mais importantes na condução do Estado do que os ligados à área militar. Nas palavras de Samuel Huntington no começo da década de 1990, no ambiente emergente, as capacidades militares provavelmente serão menos importantes do que elas têm sido no passado. Medidas econômicas serão centrais. Tanto era assim que no Livro Branco de Defesa da Austrália, lançado em 2000, afirmava-se que o recurso à força continuará a ser restringido por muitos aspectos do sistema internacional, e conflitos armados entre Estados deverão ser menos comuns do que em anos anteriores, mas sempre haverá o risco de que as circunstâncias possam mudar, e que essas restrições não sejam mais efetivas. Outras percepções também ganharam força. Nota-se, contudo, que as circunstâncias mudaram, e o uso da força nas relações internacionais voltou a ser considerado não como possível, mas como de fato empregado, como se pôde observar no Afeganistão em 2002 e, principalmente, no Iraque em 2003. Correlato a esta ideia está o comentário do embaixador Rubens Recupero na orelha do livro lançado pelo professor Oliveiros Ferreira, ao afirmar que o atual momento histórico está marcado por três características: a volta do predomínio do político sobre o econômico, a volta do poder de Estado sobre mercados, terceiro, os realinhamentos em curso que obedecem não à lógica dos mercados, mas à lógica do que Oliveiros Ferreira denomina de grande estratégia. Por isso, a importância da compreensão sobre o uso da força em relações internacionais voltou a ter papel central. Essa aplicação do instrumento militar não está dissociada de outras políticas, tendo em vista que uma política de defesa de um Estado, em qualquer país do globo, pode ser explicada como decidida e executada dentro de uma estrutura composta por dois processos políticos, um externo e outro interno. O primeiro processo tem uma característica interestatal, e abarca a barganha e a negociação entre as nações por vantagens, nas quais a força ou a ameaça do seu uso é a medida básica de troca. O segundo processo é intraestatal, o que significa o envolvimento das instituições que têm papel na definição das políticas de segurança nacional e de defesa e todos os aspectos da política interna de um Estado. Mas o que vem a ser segurança? Pode-se dizer, grosso modo, que o debate teórico em relações internacionais está concentrado em dois campos. De um lado encontra-se o tradicional realismo, e do outro o idealismo, o campo da segurança, ou defesa. Também seguiria esse mesmo debate, sendo que ele começa pela conceituação do termo segurança e da definição de sua abrangência. Novamente, realistas e construtivistas têm visões diferentes, dentre outras, sobre o foco que se deve observar quando se estiver abordando a segurança de um país. Essa questão é muito importante, pois muitas análises sobre segurança internacional são feitas sem uma base teórica adequada. Vamos agora assistir o vídeo do ex-ministro Nelson Jobim, onde ele fala sobre o Círculo de Conferência brasileiro.